Que é pra... Pegou? Traz pra cá. Essa aí é o quê? Inteligência? Emocional. Do lado, bom? Prazer em tudo. Fica à vontade, viu? Olá, tudo bom? Já estamos ao vivo, viu, pessoal? Estamos aí, os bastidores já está. Deixa eu pegar uma venda pra você. A senhora não tinha chegado. Aí eu avisei aí. Ai, então eu confundo o nome da senhora. Chama Sameli. É, eu percebi. Pá. Obrigada. Por nada. Eu vou fazer o quê? Vamos falar? Pertinho de Sameli. Sameli. Anota aí. Rapaz, ninguém me chama Sameli. Sameli Xavier. Sameli. É Désio? Nada, Désio. Ô Sameli, você qual é a sua formação? Eu sou formada em letras. Letras, né? Sou de redação. Deixa eu estar vendo aqui. Quer falar a biografia dela? Fale. É porque tu não deu tocar ela, não Tem Como Instagram é? aqui na rádio. Tem Instagram, isso vai ser. Tem não. Tem o do Jovem Repórter. O projeto Jovem Repórter. Vou postar uma foto aqui no Flex e aí eu já posso? Sai não. Tem que sair todo mundo. Deixa eu fazer isso. Deixa eu me ver aqui como é, deixa eu ir aqui, meu Deus. Vou pegar o link. Só um instantinho, viu? Beleza? Quando eu tô querendo, né? Vou pegar do lado, não foi? Eu descobri que tá atrasado. Acho que eu pegou do... Foi o professor Gomeri que passou pra gente. Foi. É porque meu lado está... Não tem condições de Só que depois tu leu, eu falei, rapaz, tem muitas coisas que eu não É mais extenso ainda, viu, pessoal? Ainda tem mais Valeu, coisa. pessoal. Obrigado aí, viu? Virá, tamo junto. Vou começar agora. Já tem muita coisa. Teu nome? Carol o quê? Carolina? Né. Acho que eu vou errar ao longo da família. Vai. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa Jovem Repórter, uma voz além dos muros, da escola que toda quarta-feira, de meio-dia a 1 hora, tenho o prazer de estar adentrando as suas casas através da Rádio Lagar FM 87.9, a Rádio da Família Feliz. E como toda quarta-feira, trazemos um convidado especial para estar trazendo um pouquinho de conhecimento, fazer essa troca de informações socioculturais. Estamos investindo aí as últimas quartas-feiras, podemos dizer assim, apenas nos conteúdos relacionados ao Enem, tirando as dúvidas aí, sanando as dúvidas dos alunos que ainda têm aquela dificuldade nessa prova tão difícil. Hoje não é diferente, trouxemos uma professora, ela que é formada em letras. Daqui a pouco nossa querida Aparecida vai dizer aí o perfil da nossa convidada e apresentá-la. Quero mandar um abraço especial primeiramente para todos que nos acompanham, aquelas pessoas que esbarram conosco no meio da rua e mandam aquela alô, mandam aquela energia positiva. Acima de tudo, agradecer a Deus pela força que Ele nos dá para podermos trabalhar, o ar que nos dá para podermos respirar, e estamos aqui firmes e fortes nessa luta social e nesse projeto maravilhoso e grande e influente dentro da cidade de Campina Grande, que é o projeto Jovem Repórter, claro, em parceria com o IF News. Quero desejar uma boa tarde a todos,
Mandar um abraço especial a todos que estão nos acompanhando através da transmissão ao vivo aí no Facebook, também, Facebook de Heitor Nascimento, o meu próprio. Tá bom? Mandar um abraço especial para o nosso querido técnico sonoplasta, ele que está aqui, Neymércio. Valeu, obrigado pela positividade de sempre, nosso querido Neymércio. Aparecido, por gentileza, apresenta a nossa convidada. Sim. Olá, pessoal, boa tarde Heitor, boa tarde Júnior. E hoje, pessoal, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria falar que nós estamos com a nova jovem repórter aqui na Rádio Lagar FM, hein? Ela também é participante do projeto IF News lá no campus daqui de Campina Grande, Maria Carolina. E Carolina, antes de falar a biografia da querida professora Sameli, você poderia nos apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Caroline, eu faço o curso de Petróleo e Gás no IFPB e eu sou uma das participantes do projeto de extensão IF News. Maria Caroline, seja muito bem-vinda. Passamos toda a energia positiva para você, que Deus abençoe nessa nova trajetória, nessa nova experiência. Não deu para sentir nem um pouquinho do seu nervosismo. Pela primeira vez, se manteve ali muito segura ao falar. Seja muito bem-vinda, Maria Caroline, Aparecida com você. Sim, professora Sameli, ela que é graduada em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em Linguística aplicada ao ensino de língua materna e mestre na área de linguagem e ensino pela mesma universidade, que é o UFCG. Autora de 3 livros literários, coordenadora e idealizadora do curso de Leitura e Escrita, elaboradora de questões para concursos públicos e ministradora de minicursos para professores de ensino básico em parceria com a APS Consultoria. Tem interesse por questões voltadas à formação do professor, concepções de escrita, gêneros textuais e teorias curriculares. E olha que ainda está faltando umas coisinhas aqui nessa extensão biografia, que é, né, um pouco desse currículo dela. Poderia dar o boa tarde, por favor, professora Sameli? Com certeza. Boa tarde, gente. Queria agradecer imensamente o convite. É sempre bom fazer parte de projetos como esse. Então, todos parabéns. Boa tarde quem está aí assistindo a gente nas redes sociais, ao vivo na rádio. Enfim, muito grata pelo convite e vamos falar um pouquinho aí sobre as coisas que eu mais gosto na vida, que é dar aula, falar sobre gente, falar sobre sentimentos e essas coisas todas. Sim, muito bom. E antes de mais nada, de começar, é um prazer tê-la aqui conosco, certo? E hoje, gente, nós vamos trazer um pouco de informações sobre inteligência emocional. Como o Heitor bem citou aqui no início, estamos bem próximos do Enem, que ocorrerá nos dias 5 e 12 desse mês. E precisamos nos preparar não somente para os estudos, mas também emocionalmente. E para início de conversa, professora Sameli, para que o nosso público entenda um pouco, como definir inteligência emocional? Então, eu sempre quando me faz essa pergunta, eu começo explicando o que é inteligência, né? Se a gente parar para pensar, o conceito de inteligência é aquilo que você é capaz de resolver um problema. Você é inteligente quando você resolve um problema. Então, ser inteligente emocionalmente é quando você consegue resolver um problema do seu aspecto emocional de fato, que aí envolve inúmeros aspectos, desde o autoconhecimento até a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de gerir suas emoções. Então, a inteligência emocional está aí para fazer a gente entender o que a gente sente e como transformar isso da melhor maneira possível para o dia a dia. E geralmente a sociedade espera que essa maturidade emocional esteja presente mais em adultos. A senhora acredita que os jovens também consigam ser inteligentes emocionalmente falando? Não só acredito, como acho que isso deve ser estimulado o mais cedo possível. Vocês estão estimulando a inteligência emocional de vocês nesse instante, porque vocês estão vencendo talvez o nervosismo. Nós todos, né, na verdade, estamos vencendo nesse exato momento nervosismo, inquietude. Estamos lidando com as nossas emoções. Quem está lá do outro lado está ouvindo nesse exato momento pode estar cansado, chateado, com raiva, alegre, feliz. E talvez o simples fato de estar ouvindo essas palavras ative um pedacinho assim do cérebro para dizer: eita, é mesmo, eu estou sentindo isso. E eu acredito que essa questão, talvez assim, até certo ponto, não sei se eu diria preconceituosa, mas essa questão ilusória de achar que a gente só vai ser maduro na fase adulta, isso é bem perigoso, até porque parece que a gente aperta um botão e acorda adulto, e não é assim, né? É um processo
quanto mais cedo a gente estimula a gente a entender o que se passa conosco, mais a gente vai se sentindo com propriedade e percepções sobre a vida. Interessante que um projeto, por exemplo, como o nosso projeto Jovem Repórter, um projeto como o IF News, ele justamente faz isso. Exatamente. Ele estimula o jovem a ter uma responsabilidade desde cedo. Isso. Às vezes o jovem ele tem aquela mente com excesso de informações, tem uma mente às vezes ociosa, podemos dizer assim. E um projeto como esse, que envolve comunicação, envolve pessoas influentes da cidade, fazendo essa troca de informações conosco, que estamos em capacidade de conhecimento progressivo, digamos assim, dá uma responsabilidade ao jovem. Dá essa responsabilidade, ele se sente uma pessoa muito importante, se sente realmente um protagonista. Exato. E é isso que a gente quer que ele se sinta. Ele se ache mesmo protagonista da vida, se ache protagonista do conhecimento. E eu acredito que a partir daí, fazendo esse tipo de estímulo, ele, com essa responsabilidade, ele vai se tornar um adulto bem mais preparado emocionalmente falando. E aí isso é válido para tudo na vida, né? Não só para questões profissionais. Como você acabou de dizer, nesse exato momento nós estamos lidando com nossas emoções. O tempo todo a gente é racional e emocional. A diferença é que quando a gente percebe que a gente está vivenciando um sentimento, a gente tem um certo maior controle com ele. Né? Então, por exemplo, é normal, algumas pessoas acham que, sei lá, fulano não fica nervoso, é desenrolado, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, todo mundo fica nervoso em uma situação como essa aqui, mas a gente está gerenciando isso. E uma coisa que você falou, a questão do protagonismo, isso também está dentro da inteligência emocional. Daniel Goleman, que é o autor dessa teoria, né? A princípio, o principal autor, ele fala do conceito de automotivação, você ser automotivável. Eu digo que você é seu chefe antes de qualquer pessoa. Então você está aqui agora, gostar de estar aqui, gostar de vivenciar as experiências, isso muita gente às vezes procura do lado de fora, mas está aqui dentro, né? É tipo uma força que vem, que impulsiona a gente. E é essa parte que mais me encanta, a capacidade do ser humano se reinventar. Né? Em algum momento a gente está, tipo uma montanha-russa mesmo de emoções, todo mundo em algum momento já sentiu isso. Tá na bad, como dizem os jovens, e de repente passam daquilo para um outro momento. Quanto mais consciência a gente tiver disso, melhor a gente vai saber lidar. Pressões, cobranças, marcação acirrada na educação dos filhos, tudo isso pode comprometer o jovem emocionalmente? Com certeza, principalmente se isso não for conversado, dialogado, se isso não for colocado às claras. Isso é uma grande questão. O problema não está na pressão em si. O problema está em como lidar com ela. Uma frase que eu gosto muito e que eu uso nas minhas palestras motivacionais é uma do psicólogo chamado Carlos Jung, que ele fala assim, a frase diz assim: você não é o que acontece com você, você é o que você escolhe se tornar a partir do que acontece com você. Então existem as pressões, existem as angústias e os problemas da vida cotidiana, mas é uma decisão o que fazer com isso. Ok. A prática da resiliência e da autoconfiança são atitudes que convergem para sermos inteligentes emocionalmente? Com certeza. Na verdade, é um exercício. Eu adoro dizer que do mesmo jeito que a gente vai para a academia para ficar bonitão e musculoso, a nossa mente, de alguma maneira, a gente pode metaforizar e dizer que ela também é um músculo e que ela também deve ser estimulada. Então, quanto mais a gente exercita a aprendizagem cotidiana e o que fazer com as nossas emoções, mais resiliente e mais inteligente emocionalmente a gente fica. Professora, assim, volta um pouco pro Enem agora. Sim. Para esses alunos que vão realizar a prova agora, esse final de semana, sim, tem alguma formação específica para que eles consigam atingir um bom emocional, para que na hora da prova o nervosismo, por exemplo, não venha atrapalhar? Tem alguma dica para eles? Então, como eu falei, é um exercício, né? Então, tem algumas coisas que fisicamente podem ajudar, como exercício de respiração. Geralmente, quando você está ansioso ou quando você está nervoso, o seu coração dispara, sua mão sua, você fica gelado. São reações do corpo quase que ensinando você a lidar com suas próprias emoções. Então, tem vários exercícios de respiração,
por exemplo, relaxamento, tipo questão de alongar do ombro, tentar comer bem, dormir bem. O sono é uma coisa muito interessante, porque nessa época, pelo menos a maioria dos meus alunos começa a falar que não conseguem dormir bem. E vira uma bola de neve, né? Você não consegue dormir bem, você não relaxa, você acorda já cansado. Então é uma prática de exercício. A gente vai fazer alguns desses exercícios lá no seminário que a gente vai promover na sexta-feira, para colocar em prática mesmo o como estimular a sua mente para ficar mais relaxada. Já pegando o pique aqui do que ela disse desse seminário, pessoal, esse seminário vai ser realizado amanhã, certo? Das 2 às 6 horas da tarde, lá no auditório do IFPB, ok? As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas, ok? Então, se você quer se inscrever, corra, tem um linkzinho, ok? Talvez esteja até, Heitor coloca, né, Heitor, na transmissão ao vivo que está tendo no Facebook. E vocês todos estão convidados. E já, assim, a senhora poderia nos adiantar o que podemos esperar deste seminário? Só lembrando que é na sexta, certo? Eu falei que Tu fala amanhã. Amanhã a gente vai em casa, relaxando. É porque mudou o mês, né? Feriado. Já vai então, relaxando. corrigir, pessoal, desculpa. Sexta-feira, dia 3 de novembro, ok? Isso. Exatamente. As inscrições são online, acho que ele vai colocar agora na página. A gente já completou mais de 50%, já está assim, acho que os 70% das vagas já foram preenchidas. A ideia do seminário, eu tô falando dele da seguinte maneira: tem um monte de aulão em vésperas de Enem, e geralmente o aulão é para dar bisuradas, né? Dicas de como você lidar com alguma parte de alguma matéria. Então, se tratando de inteligência emocional, vai ser um aulão sobre dicas de como você lidar com o seu nervosismo. Desde exercícios físicos até reflexões, alguns vídeos, músicas, ferramentas de coach também. Eu fiz alguns cursos de coach que envolvem desenvolvimento humano, psicologia e tal. E a gente vai levar um pouquinho disso para esses jovens que estão passando aí pelo primeiro grande ritual de passagem, mas não o único. A gente tem que entender o Enem como um momento da vida e não como a vida. Esse é um dos problemas. Maximizar demais o Enem e esquecer que ele é só uma passagem. Ninguém quer terminar o Enem só. Você quer o Enem para alguma coisa. Olhar lá para frente, ter essa capacidade de olhar para o futuro de uma maneira positiva e autoestimulável é o que vai ajudar. Não só agora, mas para frente. Por isso que o nome do seminário é Seminário de Inteligência Emocional para o Enem e Vida. A gente quer falar agora do Enem, que é o que está na moda, que está em pauta, mas a gente quer ajudar não só agora, mas para a vida como um todo. E é essencial, né? Sim. Então, gente, você que não se inscreveu e tem interesse, corra para se inscrever, hein? Sim, e olha, notícia de última mão para vocês. A gente está fechando algumas parcerias. Até agora já consegui alguns brindes que vão ser sorteados lá. Legal. Com o Game Station, com a sorveteria Madosca. Então, além de tudo, vocês ainda vão ter algumas premiações, alguns brindes, umas brincadeiras bem bacanas lá. Vai ser maravilhoso o momento. Olha só. E a senhora pode falar um pouco sobre o curso Leitura e Escrita Samuel de Xavier? Posso, disso aí eu posso falar muito. O CLEX é o meu curso de português, a gente trabalha com português e oratória desde crianças até adultos. Nossa proposta é trabalhar, eu sempre falo isso, a força da linguagem, o poder da linguagem. E aí isso a gente trabalha desde cursos voltados para a parte de gramática, redação, leitura, escrita como um todo, até cursos mais rápidos, compactos, como agora vai ter o workshop de inteligência, estou misturando aqui as informações, é o workshop de marketing pessoal, que vai acontecer no dia 11 de novembro, a gente tem curso de oratória, de escrita acadêmica, escrita literária, escrita criativa, tudo que envolve a parte de português e de linguagem, a gente trabalha, e para mim é uma missão de vida, assim, trabalhar a força da palavra e o quanto que a gente pode se empoderar através dela é o meu grande objetivo com o CLEX. Pois é, muito obrigado pelo esclarecimento. Quero mandar um abraço especial aqui para as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, principalmente do Facebook, né? O Facebook aí de Heitor Nascimento. Não consegui fazer a transmissão pela página, estou fazendo pela minha página pessoal. Um abraço para o nosso querido Irá Divulgações. Obrigado, Irá.
sempre nos acompanhando, Evaneide também, a família Gonzaga aí, sempre acompanhando, mandando aquela energia positiva. Muito obrigado. Meu querido Matheus Silva, o grande topógrafo aí de Campina Grande, Matheus Silva também está nos acompanhando. Deixa eu ver mais aqui. Bira Lustosa também mandou aquele abraço diretamente da Zona Leste. O pessoal lá de São Mamede também, cidade do Sertão Paraibano, na qual me identifico bastante e gosto muito também, sempre nos acompanhando e compartilhando tudo que é do Jovem Repórter, todos os nossos trabalhos através das redes sociais. Muito obrigado pelo apoio de todos. Abraço especial também para minha mãe Jaqueline, que sempre está nos acompanhando também, mandando aquela energia boa, aquela energia que a mãe passa pra gente, né? Muito obrigado. Sim, mandar um abraço especial também para o nosso apoiador cultural, o Pit Stop Space, fica localizado aqui na Avenida Floriano Peixoto, aqui mesmo no bairro das Malvinas. Pit Stop que disponibiliza lá de um ambiente bem agradável para você estar levando sua família e saborear aí uma diversidade de espetinhos. Lembrando que toda quinta-feira, show ao vivo, música ao vivo lá, para você que tem um bom gosto aí musical, tá bom? Abraço especial para nosso querido Arlan Carioca e toda a sua família, muito abençoada. Continuando. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro bloco com a professora Samira Xavier. Muito obrigada pela presença da senhora, foi um prazer. E é isso, pessoal. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. E quem não se inscreveu, se inscreva-se, certo? O link já está disponível aí nos comentários da transmissão ao vivo pelo Facebook. E muito obrigada. Até quarta que vem, se Deus quiser. Minha querida Samela, ainda temos um minutinho. Eu gostaria... Samela, né? Isso aí, Samela. Eu gostaria que você nos desse uma dica, né? Desse uma dica não só a todos nós aqui, mas todos que estão nos escutando, todos que estão acompanhando através das redes sociais, uma dica para essa prova do Enem. Primeiramente, gostaria que você desse uma opinião, se você gostou das provas ficarem em finais de semana alternados, né? Um no final de semana e outro em outro. E desse uma dica para todos os alunos que irão fazer, aquelas pessoas que geralmente dizem, rapaz, eu estudo muito, na hora de me dar um branco, enfim, você desse uma dica geral e desse a sua opinião, se você gostou aí. Ok. Enfim. Bom, com relação à prova ser em 2 finais de semana diferentes, eu acho que a gente vai testar e vai saber os resultados disso agora, né? Eu acho que como tudo tem os prós e os contras, talvez o perigo disso seja a ansiedade de mais uma semana, ficar esperando, né? Mas por outros motivos talvez seja importante. Eu diria que eu não tenho uma opinião fechada ainda. Para mim, a gente só vai saber se foi bom ou não depois desse Enem, que é o primeiro que está acontecendo nesse formato. Os alunos e os candidatos é que vão nos confirmar isso, né? Com relação a dicas, uma coisa que eu acho que é muito importante dizer é que agora não é a hora de você estar relendo e estudando compulsoriamente todas as matérias, porque isso é uma das coisas que mais deixa todo mundo angustiado, a sensação do que ainda falta, né? No lugar de você olhar o que você já fez durante o ano inteiro, você fica desesperado e sempre vem aquela vozinha dizendo assim, ei, tem que cair aquela questão daquela matéria que você não viu muito, então agora não é hora de estar pensando nisso, né? Você teve um ano inteiro para se preparar, na verdade você teve uma vida inteira para se preparar, então não é faltando 5 minutos para o final do segundo tempo que a gente devia estar tão desesperado. Agora é a hora de trabalhar a parte de se sentir tranquilo e, como eu falei, a alimentação e sono são duas coisas importantíssimas que as pessoas deixam um pouco de lado nesse momento e deveriam se preocupar em dormir bem, se alimentar bem. Exercício de respiração para se acalmar. Essa coisa do branco tem muito de... O seu cérebro eu digo que ele buga, né? É tanta informação que dá uma pane no sistema. Então, nessa reta final, é momento de dar uma descansada, de assistir um filme que você goste, de conversar com os amigos, de caminhar, fazer exercício físico é uma coisa importantíssima também, estimula várias partes do nosso cérebro do bem-estar, neurotransmissores positivos como a serotonina e a ocitocina. Dar abraço no povo é muito bom, aconselho todo mundo a se abraçar bem muito antes da prova. Conselho bom da que é uma coisa que, por incrível que pareça, produz uma química muito positiva no nosso corpo. E dar um abraço demorado, passa uma confiança e confiar em você, né? Tipo, olhar no espelho e... Agora, mito ou verdade? Muitas pessoas, né, costumam levar um chocolate, um barrinho de chocolate, alguma coisa. É mito ou verdade que isso aí vai trazer uma sensação de prazer e vai trazer uma sensação de tranquilidade na hora da prova? Bom, o problema é que o povo não leva uma barrinha, né? As pessoas levam 1 quilo de chocolate, aproveitam e dizem assim, é por causa do Enem, eu vou comer aqui 1 quilo.
O doce, de maneira geral, ele estimula parte do nosso cérebro que estimula a endorfina, né? O hormônio do prazer, como a gente conhece. Então, isso pode dar uma acordada e uma sensação positiva. Mas, obviamente, com moderação, porque senão se dá uma dor de barriga, aí foi-se embora toda a preparação do ano. Mas não só a barra de chocolate, às vezes o cacau, a barra mais amarga, 70%, esse tipo de coisa, que ela é até mais forte, como o café, a balinha de café, por exemplo, que ajuda você a ficar mais ligado. Então, mas tudo com moderação, né? Não precisa levar as 3 barras de promoção das Americanas e dizer que vai aproveitar para comer chocolate porque vai fazer o Enem. Aí já deixa para depois do Enem. Mas é isso, o doce ele dá esse estímulo mesmo. E acho que o conselho principal é você confiar em você. Se você não confiar e você ficar, a gente fica muito preocupado no que a gente acha que os outros estão preparados e esquece de olhar tudo o que você conquistou. Então, olha, ser grato por tudo que você adquiriu até ali estimula um sentimento de positividade que ajuda você a competir com a única pessoa que você deve competir de fato, que é com você mesmo. Pois é, muito obrigado, Sameli. Gostaria que você, em 30 segundos, aí desse as suas considerações finais e mandasse toda a energia positiva para todas as pessoas do Enem. Então, gente, queria agradecer imensamente o convite. Estou amando ver os coraçõezinhos. Sou apaixonada por esse e-mail do Facebook. Quanto mais eu vejo e-mail ali, mais amada eu me sinto. E queria deixar uma frase que hoje eu estava terminando uns detalhes. Quebrando o recorde de audiência, viu, Sameli? Olha aí, que coisa maravilhosa. Hoje eu estava organizando as coisas do seminário e vi uma frase que é uma das que eu vou dizer lá, que diz que o pássaro ele não confia, ele não tem medo de cair por causa do galho, porque ele confia nas suas asas. Então confiem nas asas de vocês, que a vida não tem fórmula e a gente vai construindo o caminho à medida que vai caminhando. Já está dando tudo certo. Vamos dizer que vai dar certo, não, já está dando certo. Pois é, muito obrigado. Você trouxe muita coisa boa pra gente, muita informação. A gente sente uma positividade muito boa, uma energia muito boa em você. Que bom. A gente agradece bastante, iremos aos nossos apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta com mais programas Jovem Repórter, se Deus quiser. Essa mulher faz muita coisa. Um dia que assim, é apenas 1 hora do programa, 1 hora é pouco já. Aí hoje a gente ficou com. Meu Deus, tchau logo, eu odeio essa discussão. É muita informação, né? Assim, Tem aqui, tem ali, tem vocês, eu não sabia pra onde olhar. Ficava olhando pra aqui, ó. Vou ficar concentrada nesse microfone. Eles deixam a gente. 33, 39, 39. Ele deixa a gente passar um pouquinho, sabe? Ele chegou. Como é que você tá? Também, você. Que bom, graças a Deus. Cheguei! Tudo, Docas. Como é que tá as coisas? Vamos fazer uma Tirar uma foto oficial. Vamos fazer uma foto com todo mundo, né? Acho Que é pra que gente. Faz uma só. Ei, te garanto tirar uma foto da gente. Tá tudo certinho. Pelo bichinho, eu pego com ele. Tá bonzinha. Quem é que disponibiliza aí o telefone? Já foi no dia, sabe? Eu posto lá na página do Flex, vocês já acham. Já falou que Vocês têm o WhatsApp dela? eu não. Mas olha na página, não posso agora. Coloca o seu aparelho ortodôntico na hora. Aí vocês saltam, mandam. Vem pra cá, professor, também, pra gente tirar uma foto. Na hora. Vamos lá, tamo junto. Chega, João. Vem pra cá. Eu subi aqui. Odontoquali. Qualidade em odontologia. Fone 3077 1651. Panificadora Mateus e Companhia. Tudo em massas para sua mesa. Não tem condição aí. Tudo o que você precisa para deixar a sua mesa mais Veja, saborosa. confio em você. Panificadora Mateus e Companhia. Pessoal, você tá aqui? Cavalcante de Arruda, Pegar ali. 94, no Presidente Mais alto. Médici. Fone 3335 Ansiosa pra fazer esse seminário. 1777. Não, mas vai. Panificadora Eu Mateus. vou. Pega pra mim também, por favor. Pego agora. Como a gente é notícia em Ei, primeira mão, quando o essa- Wolverine mandou o link, eu vou fazer Já o caminho. Eu acredito que nessas horas assim, É a hora que mais Dá mais audiência, audiência, o povo quer ver fica preparado, vendo né? os bastidores. Já aí tem. gosta da- Se botar Despacito e eu começar a dançar, pronto, bomba. Senta aí, professor, pode ficar à vontade. Ah, ok, obrigado. Laicos Veiga. GLAYDS. Entrou? Veiga. Veiga. Acho que vai beber água. Veiga. Isso. A
o seguinte, eu jogo para você, aí você apresenta o João Vitor fica à vontade para se apresentar, dá o boa tarde dele. E, professora, Ei, vai aguardar a gente ou vai embora já? eu preciso ir, que eu corto as outras coisas. Valeu. Vou passar a foto agora. E outra coisa, Tchau. vai aparecer outras oportunidades para vir, assim, vai ter um papo Estou geral aqui. também, assim, com o professor, porque foi meia hora, não muito pouco, né? Tá, conta comigo. Show de bola. E a gente tem falado de redação também, posso falar Foi. dessa Agora o parte bom é aí? que é o seguinte, que o bom que a gente falou dessa parte de inteligência emocional e tal, Aham. e semana passada o Beri deu uma aula aí sobre redação, aí deu pra, né? Tudo certo. Beleza? Ei, tchau, Janine. Tudo bom? Ei, valeu, cara. Tchau. Tudo de bom. Boa sorte pra você também. Obrigada. É. Tchau. João Vitor hoje vai apresentar Gladys. O nosso amigo aí. Vamos aproveitar aí O tamanho do professor. um pouquinho dele, mas a gente vai, vamos tentar no pouco tempo aí, né, pra você tirar uma... Fazer o que é bom. Bem, pessoal, estamos de volta com o programa Jovem Repórter. Para a gente não perder muito tempo, estamos aqui com um novo convidado para tirar algumas dúvidas relacionadas à prova do Enem. Vou pedir para a nossa querida Helena se apresentar o nosso novo aluno hoje e apresentar o nosso convidado também. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Lagar FM 87.9 e a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live no Facebook. Obrigada a todos pela audiência. Hoje estamos com um novo aluno repórter, o João Vitor, que também é do IF News. Nós participamos juntos do projeto e hoje ele veio aqui a brilhantar a rádio com sua voz. Boa tarde, João. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos. Então, eu estou no IF News há 2 anos. Faço o 2º ano também no IFPB. E hoje nós vamos entrevistar o professor Gladys. Bem, ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Campina Grande. É especialista em educação com ênfase no ensino de História e a utilização do cinema como uma fonte de estudo. Atualmente é professor efetivo do ensino básico, técnico e tecnológico do Ensino Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Campina Grande, e professor de História. Tem experiência na área de História com ênfase no ensino de História. Boa tarde, professor. Boa tarde, João. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos os ouvintes da Lagar FM. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar com vocês, compartilhar um pouquinho desse lugar apaixonante que é a história. Boa tarde, professor Gladys. Como o nosso tempo está corrido, para começar, já vou com uma pergunta. A disciplina decisiva na prova do Enem é História Geral e do Brasil, que ela trata. Então, para início de conversa, como o senhor pode definir história num conceito mais moderno? Bom, a pergunta ela é interessante, ela nos faz pensar um pouco do que esperar da prova, né? Já não se espera um aluno que decore datas e que aprenda o nome das pessoas ou dos grandes feitos e dos grandes acontecimentos. Mas compreender a prova hoje, ver o que se dá bem na prova, é entender que história é uma experiência de vida. É a experiência de pessoas numa outra época, mas que elas trazem reflexos na nossa sociedade hoje. Então é entender que há uma experiência de vida, onde essas experiências são vividas e vivenciadas. Compreendendo isso, o aluno vai conseguir fazer uma ponte entre o passado e o presente e com certeza vai se dar bem na prova do Enem que se aproxima. Então é isso esperado de um aluno na prova de História do Enem, professor? João, a pergunta é muito boa e muito oportuna, né? Por quê? O que esperar do aluno na prova do Enem? A prova de Ciências Humanas, ela é uma prova de 45 questões. Se você for procurar e dividir a prova, você vai ter 4 disciplinas dentro dela. Você vai ter História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Quando você divide as 45 questões da prova de Ciências Humanas, aproximadamente 17 e 18 questões estarão ligadas à História Geral e à História do Brasil. O aluno ele vai ter que estar antenado e compreender uma coisa. Responder às vezes uma questão de História do Brasil, ele precisa compreender um contexto do que está acontecendo em História Geral. Então é necessário um aluno que saiba fazer essa ponte entre os eventos de História Geral com eventos de História do Brasil. O aluno que faz isso é um aluno que vai conseguir unir acontecimentos e eventos, compreendendo a importância e a influência dos lugares sociais ali estabelecidos.
Então não há essa divisão entre o que cai mais e o que cai menos, se é a história geral ou a história do Brasil. Caem as duas se complementando. Isso, se você há um material chamado aí interessante para você, aluno que está na reta final, que deseja buscar alguma coisa assim, há um material chamado Raio-X do Enem. E aí o que se foi feito? Foi feito um levantamento exatamente sobre a divisão, que os conteúdos caem com maior frequência. Quando você pega do Enem de 2006, até 2016, nós tivemos uma versatilidade de questões. Uma parte, aproximadamente 37%, é de história geral e os demais é de história do Brasil, aonde o aluno ele precisa compreender não só os eventos de história do Brasil, mas entender como a Revolução Francesa influenciou no processo de independência do Brasil, como nós tivemos eventos ligados às revoluções de 1848, com a ideia de liberdade e de cidadania, como isso refletiu em revoltas sociais no Brasil, e aí o aluno ele vai conseguir fazer esse aporte. Uma dica importante, né? Cuidado com as questões sobre cultura, sobre cotidiano. O aluno antenado ele tem que saber fazer essa ponte, ele tem que trazer para cá. O que nós estamos vendo de cultura e cotidiano vai estar passeando pela prova. Professor, e a relação entre imagem, conteúdo e interpretação? É uma necessidade que os alunos têm para a prova de história? João, é uma necessidade não só na prova de história, mas na prova de geografia, na prova de sociologia, e como a professora Samélia estava aqui conversando, na prova de linguagens. Nós temos uma prova que ela é recheada com charges, com música, é uma prova que traz poemas e é uma prova que traz todo um discurso historiográfico. Então o aluno ele precisa saber analisar o documento que é dado a ele pelo Enem. Fazer essa análise é construir um discurso que conduz a uma possível resposta. Sabemos que um bom aluno, ele vai pegar uma charge, ele vai interpretar a charge a partir dos conteúdos, mas também ele vai poder saber por que aquela charge foi construída. Não é importante apenas, Helena, você ter o domínio do conhecimento. E aí nós podemos chamar a atenção do nosso aluno. Por que é que no Enem você trabalha com habilidades e competências? Porque não basta apenas ter o conteúdo, você precisa saber utilizar esse conteúdo dentro da prova. Uma prova com um bom texto, uma música, você precisa compreender um pouco do conceito, do contexto que a música foi escrita, para compreender aquilo que a música vem passando para a gente. Professor, o senhor tocou em competências, e com relação a elas e a habilidades esperadas para a área de humanas, listamos a seguir essas competências e a gente quer pedir para que o senhor comente. A primeira é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Isso. Então, uma coisa que é importante, né? No último ano no Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, a aprovação de leis que nos fizeram pensar um pouquinho sobre a formação da identidade cultural brasileira. Hoje nós sabemos que somos formados por brancos, negros e indígenas, mas não é apenas uma composição simples, é uma influência cultural, cotidiana, naquilo que nós fazemos. Tomar banho é uma herança cultural indígena, né? Gostar daquela comida regional, como por exemplo o nosso cuscuz, é uma herança africana, mas não só nessa parte do alimentar do cotidiano, mas por exemplo, nossos traços religiosos estão ligados também a uma herança cultural africana, indígena e europeia. Precisamos saber fazer a ponte. Se o aluno entender que a sua identidade cultural, ser brasileiro, é fruto desses três lugares, ele vai compreender no decorrer da prova como identificar isso e como responder uma prova bem feita nesse espaço. Ok. Agora a segunda. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Isso é fantástico, João. É uma oportunidade porque você vai pegar a prova e você vai encontrar um mapa. Digamos que lá na prova vai vir um mapa ou da expansão marítima, ou um mapa da formação territorial brasileira, e aí você precisa saber ler esse documento. Por exemplo, se você pegar um mapa de história do Brasil de 1890, você não tem o estado do Acre ali localizado. Você pegar um mapa de história do Brasil de 1905, você tem o mapa, o estado do Acre no mapa. Então,
que diferença há nisso daqui? Há um convênio que foi firmado a partir de 1904, onde o Brasil adquiriu o Acre devido à extração de borracha lá no norte do país para fazer o látex, para fazer a borracha, para a indústria automotiva. Então o que ocorre? Você tem uma mudança no aspecto geográfico do país por um interesse econômico e político. Isso é apenas um exemplo. Você precisa ler os documentos pensando historiograficamente isso. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela não é apenas um documento que vai dizer que o Brasil foi ocupado pelos portugueses em 1500, mas ela é um documento que vai fazer você entender um pouquinho do cotidiano, que vai falar do índio, vai falar das suas práticas de vivência e daquilo que ele era. Também é preciso analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Como? Isso. O que é memória? Né? É você não necessariamente apenas lembrar de determinadas coisas, né? Mas é você ser capaz de construir a história a partir daquilo. Quando você faz uma fotografia e você guarda a fotografia 5 anos depois e você pega aquilo, te vem à mente não apenas o que foi aquele momento, mas toda uma experiência de vida passada até aquele lugar. Então, trabalhar com isso é o que faz o aluno não apenas querer responder a questão pela data ou pelo fato, mas é ele entender o que é que a memória pode fazer ele compreendendo os eventos históricos. E aí, vamos pensar o seguinte, há lugares de memória. Isso é fantástico. Por que é que gostamos de visitar fortalezas? Por que gostamos de centro histórico? Porque são lugares de memória. É ali onde você respira o que você não pôde ter hoje e te conduz ao passado. Então, estar dialogando com a memória é saber exatamente aquilo que você vai responder na prova de forma clara e objetiva, trabalhando os conhecimentos. Você também associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Isso. Manifestações sociais do presente, elas são frutos de influências. Então, nós não podemos entender as manifestações, por exemplo, dos caras pintadas da década de 90, simplesmente pelo hoje. E as ruas hoje, como nós tivemos a partir de 2013, que o povo estava nas ruas com as camisas amarelas, verdes, brancas e daí por diante, é entender um pouquinho do reflexo da luta social no país. Lutamos por cidadania e queremos conquistar isso. Posso dar um outro exemplo, saindo dessa ideia da política, mas para o social. Pega uma foto das mulheres em manifestações pelo direito de voto nos anos 20, lutando para ser reconhecidas como cidadãs e com direito a votar. Depois você pega uma segunda foto das mulheres na década de 70, lutando por igualdade social. Então não era mais apenas votar, mas era ter os seus direitos reconhecidos. Pega uma foto de uma mulher, das mulheres hoje em manifestações e você vai entender que há todo um discurso daquilo que é a representação do ser mulher hoje diante desse discurso e desse resgate histórico das conquistas no passar do tempo. Outra competência é comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Isso. E aí eu acho que essa é uma oportunidade para você entender que numa mesma questão ele pode trazer duas opiniões, né? Já imaginou na prova do Enem você encontrar um trechozinho de um debate sobre a ideia de liberdade política ou liberdade de expressão, onde você tenha duas opiniões. Então você está trabalhando a ideia de tolerância, você está trabalhando a ideia de cidadania, a ideia de respeito, que são temáticas que sempre estão presentes na prova de ciências humanas. E aí vai fazer você analisar os dois lugares e compreender como você pode construir o saber analisando pontos diferentes. Um exemplo disso, você pode ter uma questão sobre Guerra Fria. Pode ser na prova de história, pode vir na prova de geografia. Então você vai ter ali um lado entre capitalismo e socialismo, ou entre Estados Unidos e União Soviética. Ele pode trazer para você analisar a questão por um viés econômico voltado à economia capitalista, mas ele pode te conduzir também a pensar um pouquinho sobre o universo do ser ou do lugar do socialismo. Certo. Agora o quinto e último aspecto.
identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Isso é uma oportunidade. E aí eu quero chamar a atenção a uma coisa que nós estamos começando a trabalhar em Campina Grande, que é valorizar o nosso patrimônio histórico, né? Conhecemos cidades por todo o Brasil, mas às vezes não conhecemos a nossa cidade. Primeira dica importante para o nosso aluno: patrimônio histórico. Você precisa entender o que é patrimônio histórico material e o que é patrimônio histórico cultural. Quando nos referimos, por exemplo, ao nosso São João e estamos pensando no forró ou a própria festa do São João, nós estamos pensando no patrimônio histórico cultural. Quando eu penso aonde o São João ocorre, o Parque do Povo, um lugar de representação para a nossa sociedade, ali é um patrimônio histórico material. O aluno precisa compreender isso e entender que a nossa identidade como povo brasileiro, ou como cidadão campinense, ou como nordestino, ele é composto nesses lugares de identidade culturais e materiais. E sabendo disso, tenha certeza, todos os anos nós temos uma questão sobre patrimônio histórico, onde você vai discutir e compreender uma herança, seja ela material ou imaterial, na formação e na compreensão da identidade cultural do povo brasileiro. Pois é, muito bom, rapaz. O professor ele consegue dinamizar bastante e responder várias perguntas em muito pouco tempo. A gente agradece bastante. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, compartilhando aí essa troca de informações socioculturais, e agradecer também o professor por estar tirando todas as dúvidas. Mandar um abraço especial para o nosso apoiador cultural Pit Stop Espetos, que fica localizado aqui na Avenida Floriano Peixoto, aqui mesmo no bairro das Malvinas, disponibiliza lá de um ambiente super agradável para você estar levando sua família. Lembrando que toda quinta-feira o Pit Stop está disponibilizando aí um showzinho ao vivo para todos vocês curtirem aí de uma boa música, um MPBzinho, uma música popular brasileira. Abraço para Arlan e para toda a sua família. Abraço também para o nosso querido Irã, lá da Saborosa, restaurante Self-Service Sem Balança, que fica localizada na rua Jamila Abraão Jorge, número 37, o melhor churrasco da Paraíba e a melhor comida do bairro das Malvinas. Pode acreditar, se dirige lá o Saborosa Restaurante Self-Service Sem Balanço, lá na rua Jamila Abraão Jorge. Professor, a gente já está pertinho de encerrar. Gostaria que o senhor dissesse para a gente quais são as principais dúvidas, as maiores dificuldades que os alunos têm dentro de sala de aula durante todo o ano letivo, nessa disciplina, na história, né? Qual é a maior dificuldade que é presente lá na prova do Enem? Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez de estar aqui e dizer que é uma alegria estar mais uma vez no bairro das Malvinas. Trabalhamos aqui nesse bairro na Escola Álvaro Gaudêncio durante aproximadamente 12 anos, demos aula também no Dom Luiz e construímos o pátio. O início da nossa vida profissional nasceu pelas ruas ali, descendo a Jamila Abraão Jorge e ali aprendendo um pouquinho sobre a história local, sobre a invasão. Morei aqui um tempo em si. O que o nosso aluno hoje tem como dificuldade? A primeira coisa, eu acho que o nosso aluno ele é muito imediatista, né? Nós temos que aprender a esperar os resultados das coisas. Então, assim, aprender conteúdos e aprender história não é da noite para o dia. Você precisa ter uma disciplina, você precisa saber sentar e estudar. Você hoje não precisa ler o livro de capa a capa para dizer que sabe tudo, mas você precisa estar antenado no contexto que leva aos eventos a acontecerem. Um bom filme vai fazer você compreender parte da história, desde que você saiba ligar o filme ao conteúdo. E aí eu quero chamar uma atenção porque gosto de trabalhar com cinema, né? O filme ele é uma fonte de pesquisa, ele não é a verdade. Fazendo isso, o aluno vai começar a trabalhar essa dinâmica. Segundo elemento importante é que ele precisa saber disciplinar o tempo. As redes sociais são uma ferramenta fantástica para você usá-las de forma positiva. O que é de forma positiva? Há um tempo para você se comunicar com os amigos, mas que você possa usar esse canal para aprender também. Existem inúmeros sites que trazem videoaulas, que trazem questões, simulações para o Enem, que podem te auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Pois é, muito bom. Olha aí, ficam as dicas aí para todos que estão nos acompanhando. Para a gente encerrar, professor, gostaria que você trouxesse alguma mensagem com certeza
positiva para todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aquelas pessoas que irão fazer o Enem, voltado para não só para a prova de história, mas para toda a prova, como a gente falou com a professora Sameli, a questão emocional, de controlar o emocional. Você, como professor de história, com toda a sua experiência, o que é que você diz aí, quais são as suas últimas palavras para os alunos que irão fazer o Enem? Muito bem. Essa é uma oportunidade boa, né? Você passou um ano estudando. Você chegou na véspera, sábado. Você tem duas escolhas. Tentar fazer uma revisão geral e a hora, como a professora Sameli falou, relaxar, né? Vai fazer algo que te dá prazer, reúne tua família, se amigos, sai com eles, vai comer uma pizza, passa num bom restaurante para você poder relaxar, se preparar para a aula. Pegar a prova, lembra de uma coisa, sucesso é sinônimo de trabalho, de dedicação, de empenho. Você vai começar a ler a prova e você vai encontrar questões de história, questões de geografia, questões que você vai resolver instantaneamente e questões que vão precisar um pouquinho mais de reflexão. Para isso, você precisa aprender a separar o seu tempo. Um tempo para a prova. São 45 questões para você responder ou na área de ciências humanas. Disciplina o teu tempo e vai analisando as questões e fazendo as pontes entre os conhecimentos. Uma outra dica importante, assim, acorda no domingo pela manhã, mais cedo, prepara toda a tua documentação, sua identidade, teu cartão de inscrição, olha o percurso pelo qual você vai fazer. No dia da prova nós temos muito congestionamentos próximo ao UFCG, próximo aos grandes locais de concentração de prova. Chega antes e aguarda. Não vai perder a tua prova por causa de um atraso, de um imprevisto. Lembre-se, o melhor imprevisto é ter o teu nome na lista final de classificados. Rapaz, quantas dicas boas. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua energia positiva, professor Gladys. Realmente você é um professor muito conhecido aqui no bairro das Malvinas. Nunca fui seu aluno, porém já escutei falar muito do senhor e vários amigos meus de infância já foram alunos seus lá no Álvaro Gaudêncio. Muito obrigado pela sua atenção e por você ter aceitado o nosso convite. Manda um abraço especial para a nossa querida Cida Barreto, que sempre nos acompanha, sempre manda aquela mensagem para a gente, sempre manda também sua opinião. Ela que é uma pessoa muito inteligente e muito assídua aqui no bairro das Malvinas. Mandar um abraço também para o meu querido Ulisses, lá da Tempero Caseiro, fica aqui mesmo nas Malvinas, próximo aqui a Piramidal, abriu agora recentemente e tá fazendo sucesso a esse restaurante Tempero Caseiro, trabalha com delivery. Você pode dar uma olhadinha lá. Esqueci o número agora, Ulisses, você deve estar me escutando, esqueci o número agora. Meu celular está fazendo a transmissão ali, não tenho como divulgar o seu número. Vocês podem estar dando uma olhadinha aí no Delivery Munch, certo? Que é um aplicativo aí de alimentação, não é isso? Delivery Munch, que tem lá Tempero Caseiro. Um abraço especial para você, meu amigo Ulisses. Agradecer a todos que nos acompanharam, aquela energia positiva que todos passaram para a gente. Pedir para a nossa querida Helena e nosso querido João Vitor passar as suas mensagens finais. Obrigado a vocês da Lagar FM que nos acompanharam pela rádio, pela transmissão. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês, discutindo, aprendendo. Conhecimento sempre é bom e nunca é perdido, não é mesmo? Então, obrigado a todos. Até quarta-feira que vem. João Vitor. Eu queria agradecer a todos. A Heitor e a paciência do professor Gladys. Queria dizer que foi uma ótima primeira experiência, pretendo vir aqui mais vezes. E obrigado a todos vocês que nos acompanham. Valeu, meus parabéns, João Vitor, pela sua primeira vez e mostrou muita segurança. Valeu, professor. Ok, obrigado a todos, boa tarde. E lembrem de uma coisa, certo? O Enem está aí para te dar uma oportunidade de vida. Se você deseja isso, corra atrás dos teus sonhos. Valeu, muito obrigado, professor, e obrigado a todos. Lembrando que logo mais, às 18 às 19 horas, programa Em Sintonia com o Povo aqui mesmo, na Rádio Lagar FM, comigo, com o Bruno Faustino e com o Zefinha, tá bom? E Jovem Repórter, quarta-feira, de meio-dia a 1 hora. Beijo no coração de todos. Negócio, depois que a gente já fez a foto, né? Já fica já tá tudo registrado. Feito. Valeu, senhores. Peraí, Joãozinho. Ele vai conversar com o senhor. Associação Raízes da Cultura. Coordenação. Respirou, ficou calmo. Tá vendo como foi mais fácil do que estar na sala de aula? Não. Foi, pô.
Gostou, irmão? É porque também a primeira entrevista, geralmente a primeira vez de um aluno no rádio, depende muito do convidado, sabe? Depende muito do convidado. Se, por exemplo, se for um jogo de perguntas assim, né? Depende muito do convidado. Se o convidado ele for aquela pessoa que responde muito rápido, que não traz muito dinamismo, aí o cara fica meio preso, entendeu? Mas os dois convidados de hoje eles trouxeram bem muita assim, energia e alegria na hora de falar, entendeu? É por isso que contagiou você e Carol. Que foram as primeiras vezes deles. Com suas novas instalações na Rua das Jurimas. Graças a Deus. Pessoal, eita, essa é a hora que dá mais audiência, a hora que encerra. Valeu, muito obrigado, Simone. Maria Goretti também está nos acompanhando, diz que gosta muito do programa. O Irá também, antes Wallace, muito obrigado aí a todos. Maria Eduarda Carvalho, diretamente de São Amédio, muito obrigado. Alisson Torres, meu parceiro, muito obrigado, que Deus abençoe, meu irmão. Giovan também, Deus está contigo, Giovan. Grande abraço, valeu mesmo. E aqui o nosso querido Neymécio, ó. Ó o Neymécio. E aí, gente? Beleza? Esse é o cara, esse aqui é o cara, viu? Ah, exagerado. E aí? Valeu, meu irmão. Valeu mesmo. Tudo de bom. Ei, valeu, pessoal. Vou encerrar aqui a live. Obrigadão.